22 de novembro de 2023. Então, vamos iniciar com a prece habitual. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral da loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, nossos trabalhos estão abertos também no plano material. Como eu cheguei muito em cima da hora, não sei se houve algum pedido de inclusão na lista. Para a gravação, Trifão, para nós, sobre a mensagem número 44 do livro Verdades que Foram Ocultadas. Pairo, a palavra lhe é concedida. Ok.
Boa noite. Agradeço à Ordem Maçônica pelo convite, né, e a oportunidade de compartilhar o meu sentimento. E agradeço, né, a presença de todos vocês por estarem aqui buscando essas verdades que foram ocultadas, mas não são mais, né? Vamos juntos caminhar para poder buscar uma melhora, porque não é responsabilidade minha fazer com que a humanidade evolua. Mas se eu tiver a oportunidade de contribuir, seja lá de uma forma mínima, através de um compartilhamento de um sentimento, né, que eu faça. E ai daquele que tem a oportunidade e receber esse convite, não faça. A mensagem de hoje, como o seu Ernesto falou, é de número 44, do livro Verdades que te foram ocultadas, que nosso irmão Pedra Roxa, que é um dos guias, né, faz parte da hierarquia desta ordem maçônica, nos deu no dia 29 de maio de 1948. Certo está que todos tenham o seu destino, mas sua rota pode ser alterada pelo próprio ser humano, a quem compete evitar todas as atitudes que possam trazer complicações no futuro decorrer de sua vida. Se praticarmos o bem, só encontraremos flores na rota da imortalidade. Se praticarmos o mal, teremos, por força da lei, que submergir nas ondas revoltas do ódio e das paixões. Entretanto, nem tudo pode ser evitado no curso de uma existência tão rápida, porque as leis exigem um resgate total de todas as nossas dívidas. E por isso, vários sofrimentos que não justificamos constituem pagamento de débitos atrasados e contraídos em existências anteriores. A finalidade do esforço e da renúncia é prepararmos assim uma estrada limpa e florida para trilharmos nas existências futuras. E este é o maior benefício que conquistamos pela sabedoria, que na sua experiência e sensatez ainda acrescenta e aconselha o máximo de tolerância e conformação nas desventuras presentes. Se consultarmos a nossa consciência, ela não permitirá jogar a primeira pedra, pois nenhum ser humano está isento de culpa. E se porventura encontrarmos um que for considerado limpo e justo, com ele estará a indulgência e a benevolência. Toda a humanidade ainda está cheia de defeitos. Até mesmo aquele que se julga puro na terra ainda é defeituoso, porque as leis não exigem que a perfeição habite neste meio, a não ser em caso excepcional de tremendo sacrifício voluntário e caridoso em benefício da humanidade. Se os nossos defeitos não são postos em prática pelo controle da força de vontade, as inclinações que permanecem ativas em estado latente pode nos levar a falir numa oportunidade especial. Se em primeiro plano observássemos a nossa imperfeição, concluiríamos que, não sendo possível corrigirmos os defeitos banais com facilidade, o mesmo acontece com aqueles que ainda cometem crimes horríveis. Em vez de julgarmos, melhor seria usarmos de toda a tolerância para com o próximo, especialmente para com os mais ignorantes, que ainda conservam o instinto e defeitos mais prejudiciais e primitivos dos bárbaros. A Terra é planeta em aperfeiçoamento, o qual depende do aperfeiçoamento de sua humanidade, cuja regeneração exige que o sofrimento ainda permaneça como seu hóspede inseparável. Com ignorância, só podemos estabelecer injustiça. Se acusamos os bárbaros que ferem fisicamente,
convém observar que a maioria fere moralmente, e este crime é muito mais grave, dado a extensão do sofrimento que provoca. Os que roubam pão pela necessidade de matar a fome são punidos pelos homens, mas os ladrões das credenciais que satisfazem a vaidade não escaparão das leis do Criador. Muitos são incapazes de ferir com a arma, entretanto, utilizam a velhacaria e a desonestidade para a satisfação do seu instinto criminoso. O caráter íntegro não está no zelo da vaidade, e sim na justiça, mesmo quando ela exige sacrifício e prejuízo. Se ainda não conquistamos uma sabedoria capaz de justificar todos os acontecimentos, seria preferível não julgarmos, para não sermos julgados pelos crimes desses julgamentos insensatos. Melhor seria confiarmos na administração espiritual planetária presidida por Jesus, pois, haja o que houver entre os homens da matéria, somente a ele cabe o direito de interferir e resolver com justiça para que a cada obreiro seja dado o seu salário. Então, meus irmãos, vamos começar a nossa viagem, né, pelo primeiro parágrafo, dizendo o seguinte: certo está que todos têm o seu destino. Para nós, né, que somos buscadores, estamos aqui, né, e conhecemos as leis espirituais, provavelmente, quando desencarnarmos, ou seremos automaticamente, né, suportado pela equipe espiritual socorrista, ou que nos acompanha, ou que faz o trabalho, né, no astral, de nos socorrer, né, quando a gente desencarnar. Se nós não conhecermos essas leis, que a maioria das pessoas ainda não conhece, quando desencarna, não sabe o que está acontecendo consigo, não consegue compreender este processo. E muitos deles passam muito tempo, né, nesse estado, né? Quando eles despertam, eles são automaticamente resgatados pela equipe espiritual. Mas existem outros seres que não conseguem despertar e, né, passam, digamos assim, a ficar subjugado a uma encarnação compulsória. Para aqueles que têm conhecimento da lei, para aqueles que estão buscando e vão para uma colônia espiritual, tem a oportunidade de fazer um planejamento reencarnatório, escolhendo os pais, né? Quem são os parentes, os irmãos, em que momento irão, né, encarnar novamente. Bom, tanto para esses seres, tanto para os outros que reencarnam compulsoriamente ou que se nega de fazer um planejamento porque não se conformou com o seu desencarne, não consegue compreender o processo, todos nós teremos a oportunidade de mudar o nosso destino. Então, para a gente que é espiritualista, a gente sabe que não existe o determinismo, né, e o fatalismo. Até mesmo porque, mesmo eu fazendo uma programação, eu posso falhar. Mas eu também posso ter um sucesso, tanto que algo mais possa ser acrescentado em minha encarnação. Então, quando nós, né, aqui a gente estuda os reinos, falamos do reino mineral, vegetal, animal, e o qual nós estamos no momento, que é o nominal, quando estamos nesse reino, nós ganhamos a racionalidade. Os outros reinos, ele tem um tempo, que a gente chama o tempo da natureza, para poder evoluir. Mas nós, quando ganhamos a racionalidade, nós ganhamos a faculdade de refletir, né, de discutir, de negar e concluir sobre diversos assuntos, uns mais e outros menos. Mas todos nós temos essa capacidade, um mais limitada, outro mais ampliada. E a depender deste conhecimento e das atitudes que nós tomamos, nós podemos e devemos, né, mudar o nosso destino. Então, aqui nós pregamos: não deixe a vida te levar, conduza a sua vida. Tá? Aqui também nós sempre sugerimos e praticamos a prática de meditação e reflexão. Né? No fim do dia, uma coisa simples, para que a gente verifique se o que a gente está fazendo, né, está sendo bom e salutar para a gente. Porque, como diz aqui no segundo parágrafo,
Se praticarmos o bem, só encontraremos flores na rota da imortalidade. Se praticarmos o mal, teremos, por força da lei, no qual todos nós estamos, né, sujeito, submergir nas ondas revoltas do ódio das paixões e das paixões. Vale salientar aqui que tem assim na rota da imortalidade. Nós aqui, né, e gostaríamos de compartilhar contigo essa verdade, que somos seres imortais, porque nós estamos utilizando desse veículo carnal que é perecível. Mas o que nós somos, né, seres espirituais, vivendo experiência carnal, por isso somos seres imortal. Então, tudo que a gente faz até o último suspiro de carne e encarnação é válido, tanto positivamente quanto negativamente. Então, todos vocês já ouviram falar sobre a lei de causa e efeito, né? Quem já passou por uma instituição de ensino, e aqui nós falamos de ação e reação também, que é equivalente à mesma coisa. Tudo que a gente faz é energético. E toda energia criada retorna ao seu criador. Então, devemos sempre buscarmos fazer o melhor, sempre se melhorar, porque nós iremos ficar subjugados ao retorno desta ação. Entretanto, nem tudo pode ser evitado no curso de uma existência tão rápida, porque as leis exigem um resgate total de todas as nossas dívidas, e por isso vários sofrimentos que não justificamos constituem pagamento de débitos atrasados e contraídos em existências anteriores. Eu vou dar um exemplo na prática para vocês. Exemplo, alguém nasce com uma patologia, né, com um membro defeituoso, né, com problema cardíaco, com problema respiratório. Algumas pessoas, né, têm a condição física, né, e reencarnatória de modificar essa situação. Mas para outros casos, a pessoa vai viver uma encarnação toda com este mesmo, com essa mesma doença, com essa mesma patologia, né? Mas em todos os casos, meus irmãos, saiba que isso não é Deus castigando nós. É algo que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Porque vou dar um exemplo para você na prática. Se um ser é viciado em cigarro, em fumo, e ele vem a desencarnar por um problema respiratório, quando ele receber um novo corpo, ele já vai receber, né, com essa deficiência que ele vai precisar modificar os seus hábitos, né, para que o seu corpo se, né, restabeleça. Mas se a pessoa não modificar os seus hábitos, encarnação pós encarnação, ele vai provavelmente padecer da mesma doença com intensidade maior ou menor. Mas Deus é tão misericordioso, né, que hoje a gente já tem um avanço da tecnologia. E a tecnologia, por exemplo, já está também avançada no ramo da medicina. Existem pessoas que perdem um membro e colocam uma prótese tão perfeita que ela consegue viver uma vida, né, sem tanta limitação quando ela viveria há tempos atrás sem essa perna. Né? É só um exemplo. Então, em qualquer situação, saibamos que tudo isso está sobre uma lei de necessidade. Deus não permitiria que nenhum filho seu, nenhuma criatura sua padeça como, como castigo. Mas sim, ele permite que isso aconteça, porque sempre, sempre, sempre existe a oportunidade de haver o crescimento e a evolução. Sempre. Ninguém nasceu para sofrer. Falo isso sempre e não me canso de repetir. Nós não nascemos para pagar nada. Né? Nós estamos aqui em processo de evolução, de crescimento, porque da dor existe grande oportunidade de crescimento. Quantas pessoas aí são exemplo para nós que têm uma deficiência tão grande, mas se tornaram até algo famoso hoje como sendo coach, que mesmo com a limitação física consegue compreender o seu processo, segue feliz a sua vida com suas limitações. Então, saiba que para alguns processos, né, não existe a possibilidade de cura. Existe sim
a possibilidade de a pessoa viver e ela precisa aprender de viver de forma harmoniosa com a sua situação, porque a lei da necessidade está imperando ali, tá bom? Vamos dizer o seguinte: a finalidade do esforço e da renúncia é prepararmos assim uma estrada limpa e florida para trilharmos nas existências futuras, ou até mesmo nessa, né? Nós estamos aí presenciando causa e efeito se processando em uma velocidade muito rápida, né? Bem maior do que se processava em encarnações anteriores. Então, nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos ontem, daqui a 5 dias, o que nós fizemos há 5 dias atrás, e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, quando a gente conhece a lei, né, a gente sabe que não acaba com a morte, até mesmo porque a morte não existe, e aí a gente se sente, né, mais convidativo a fazer o esforço e a renúncia, porque a gente sabe que se não for nessa encarnação, nas próximas, nós iremos colher o benefício da nossa reforma íntima. E este é o maior benefício que conquistamos pela sabedoria que, na sua experiência e sensatez, ainda acrescenta e aconselha o máximo de tolerância e conformação nas desventuras presentes. Essa palavra aqui de conformação não é de se conformar, é de mudar a forma. Então, a gente, todos nós que estamos aqui, meus irmãos, acredite, estamos vivendo uma melhor encarnação. Então, a gente está passando pelo aquilo que a gente precisa passar. Então, a gente tem a capacidade de modificar? Tem. Mas, como eu falei anteriormente, está no segundo parágrafo, existem coisas que não podem ser mudadas. E a gente precisa nos adaptar, né, a esta situação. E a estas situações que acontecem. Existe uma frase que eu gosto também de repetir, que eu aprendi, inclusive, né, a desenvolver isso aí na ordem, que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Então, cada um de nós, todos nós estamos passando por algum processo, seja ele, né, com a sua família, seja ele pessoal, seja ele no trabalho, todos nós temos, né? Então, vamos buscar refletir por que nós estamos passando por isso, porque certamente tem em mim uma vibração que atraiu a necessidade de eu passar por isso. Então, eu convido a vocês a continuar esse estudo, de buscar conhecimento, essa verdade que não está mais oculta, e que a gente possa colocar na prática esse conhecimento que nós estamos adquirindo, para que a gente não venha mais ou sair desse estado, ou não, que a gente não venha, né, adentrar em outro. Mas saiba, né, que Deus garantiu isso através de lei, a gente só passa por aquilo que a gente precisa passar. Se consultarmos, Deus não escolhe ninguém para sofrer. Ah, aquele ali é ungido, aquele ali é o eleito de Deus. Não, não é assim que funciona. Porque se eu disser isso, eu estou dizendo que Deus é um Deus punitivo, é um Deus julgador, é um Deus injusto. E a gente sabe, a gente fala, a gente prega que o Deus aqui é o Deus de amor, o Deus de perfeição, o Deus de prosperidade, da saúde, de tudo de bom que pode acontecer. Se nós não estamos, né, nesse estado, é com certeza consequência dos nossos atos. Se consultarmos a nossa consciência, e a gente tem a capacidade de fazer isso, ela não permitirá jogarmos a primeira pedra. Aqui faz analogia, né, uma palavra muito conhecida da Bíblia, que Jesus fala que quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Nenhum ser humano está isento de culpa. E se porventura encontrarmos o que for considerado limpo e justo, como, por exemplo, o Mestre Jesus fez nessa situação, ele terá indulgência e benevolência. Porque se eu consultar a minha consciência, eu vou observar que eu estou imperfeito, que eu cometi falhas. Mas isso não é para eu me julgar nem para me condenar. É para compreender o meu processo e o processo do meu irmão. Porque o meu erro, a minha falha, não é melhor nem pior, nem menor, nem maior do que a do outro. Ela é minha. Então, eu sei que eu falho em uma situação, mas estou bem em outra. Aí, se eu estou bem em uma condição, eu vou julgar o irmão que não está bem nessa, aí ele vai fazer o mesmo comigo. E a gente continua nessa celeuma e ninguém progride, porque uma vez que, né, eu faça um julgamento, vou falar mais no próximo parágrafo, jogo uma pedra em alguém, eu vou ter que passar pelo efeito dessa causa. Com certeza eu estou sendo injusto, com certeza eu estou fazendo algo que vou precisar corrigir e passar no futuro, causa e efeito.
Se eu alcançar um estágio que eu consigo compreender ao meu irmão, como conseguiu, né, o nosso mestre Jesus e todos esses outros seres que a gente já conhece por nome, aí vem comigo a benevolência. Aí vem comigo uma outra necessidade. Vou compartilhar com meus irmãos o meu conhecimento, aquilo que eu sei, para que eles parem de fazer isso e não cometa mais esse mesmo erro. Todos nós, a humanidade, ainda está cheia de defeitos. Até mesmo aquele que se julga puro na terra ainda é defeituoso, porque as leis não exigem que a perfeição habite neste meio, a não ser em caso excepcional de tremendo sacrifício voluntário e caridoso em benefício da humanidade. Veja bem, meus irmãos, existe algo que a gente chama de vibração. No próximo parágrafo aqui, a gente vai falar que a Terra, né, é um planeta em aperfeiçoamento. Então, eu vou fazer assim com vocês. A Terra tem uma vibração, né? O limite máximo, o limite mínimo. E todos nós que estamos aqui neste planeta encarnado, nós estamos com a média dessa vibração. Então, eu estou aqui neste planeta, eu estou aqui neste país, eu estou aqui nessa cidade, nesse estado, por uma afinidade, que a lei da necessidade faz com que a gente seja puxado e fique ali no qual eu consiga, né, vibracionalmente conviver. Então, todos nós que estamos aqui neste planeta, estamos na mesma faixa vibratória. Em casos excepcionais, como Pedra Roxa nos fala, são irmãos que já não têm mais a necessidade de estar neste planeta de prova e expiações, porque ele já venceu, né, as suas vaidades, já conseguiram galgar todo o degrau da escada de Jacó e não caíram mais, eles reconhecem o quanto é necessário fazer isso e o quanto exige de nós e decide permanecer aqui entre nós para nos ajudar, como aconteceu com o nosso mestre Jesus, que hoje ele é o comandante deste planeta porque ele nos compreende. Ele se fez presente, assim como nós encarnando, padecendo do jeito que ele padeceu, fazendo o seu sacrifício para mostrar para a gente que a gente consegue vencer assim como ele venceu. Mas, além disso, ele ainda permanece conosco, nos ajudando, nos orientando, disponível para aquelas pessoas que os buscam, que seja nós esses buscadores, porque todos nós, meus irmãos, precisamos. Eu estou aqui hoje, né, abdicando de meu tempo de fazer outra coisa para estar aqui compartilhando o meu sentimento, para poder, né, convidar vocês a fazer essa reflexão por uma necessidade. E quando eu iniciei minha palestra, eu falei muito obrigado pela presença de vocês. Por quê? Porque existe a evolução individual e existe a evolução coletiva. Eu vou fazer um exemplo prático. Eu não adianta eu só limpar minha casa, deixar minha casa limpa e tirar meu lixo e jogar do lado de fora. Porque eu não vou viver sempre na montanha do Himalaia, meditando. Eu vou precisar ir comprar meu pão, eu vou precisar ir trabalhar, eu vou precisar estudar, eu vou precisar ir para a rua. E esse lixo que eu tirei daqui, ele está lá fora. Então, bom seria que meus vizinhos também limpassem sua casa, bom seria que a gente se reunisse e limpasse, né, a nossa rua, bom seria que todos os lugares que nós formos estivesse limpo. Então, a analogia que eu estou falando em termo consciencial é isso. Eu busco a minha melhora. Eu gostaria também que todos buscassem, porque uma vez que eu não esteja mais nessa vibração, quando eu adentro um lugar, quando eu convivo em um ambiente, uma pessoa que não está mais, né, não está nessa mesma vibração que eu, ela vai estar me machucando. E eu vou precisar, né, ser benevolente com essas pessoas. E se eu puder, que é o que eu busco fazer, o que é que eu estou buscando fazer nesse momento, ajudar a vocês, a essas pessoas se melhorar também, para que todos nós coletivamente, né, venha, né, evoluirmos juntos, para que assim a gente possa estar num paraíso, né, que é o que se busca aí no mundo espiritual, em outras religiões. Se acusamos os bárbaros que ferem fisicamente, convém observar que a maioria fere moralmente. A maioria
fere moralmente. E este crime é muito mais grave, dada a extensão do sofrimento que provoca. Os que roubam pão, pela necessidade de matar a fome, são punidos pelos homens, mas os ladrões das credenciais que satisfazem a vaidade não escaparão à lei do Criador. Olha o chamamento, olha a atenção que Pedra Roxa nos fala aqui. Existe, né, um sofrimento, né, existe uma injúria, existe um procedimento maior do que aquele que fere fisicamente, aquele que rouba para se alimentar, que é esta aqui, no qual hoje está muito em voga. Né? Hoje a gente fala até questão de bullying, né? Hoje a gente fala até da injúria, que se tornou inclusive crime. Meus irmãos, nós iremos responder por tudo que nós fizermos. E às vezes nós não temos uma arma física na mão, não, mas nós temos uma língua que pode ferir e matar tanto quanto, ou até mais, como o nosso irmão Pedra Rocha está falando aqui. Então, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Então, coitada das pessoas que ainda não tiveram esse despertar, estão aí blasfemando, estão injuriando, estão aí unindo-se para poder, né, fazer mal a outra pessoa. Não é ferindo, não é matando, não é tirando, não. É para fazer, vamos lá, na prática, para o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente familiar, ou até nas nossas instituições religiosas, as fofocas, né? Se reunir para poder tirar uma pessoa de um cargo, né? Passar falsas informações. Tudo isso é tão grave ou até maior, como o nosso irmão Pedra Roxa, do que roubar. Saiba, meus irmãos, que hoje nós falamos aqui de leis espirituais, que são aquelas imperecíveis, né, que existe desde o princípio e vai até o final sem se modificar. As leis materiais, elas são importantes também, menos importantes do que as leis espirituais, mas elas são importantes. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, né, matar é crime. Então, existem pessoas que não evoluíram o suficiente para ter a consciência de dizer não vou matar porque eu não tenho o direito de fazer isso. Mas pela força da lei material, ela não faz, mas está naquilo, né, na sua mente. Então, nós estamos evoluindo também materialmente. E hoje, algo como tipo, né, fake news, né, ou seja, divulgar, propagar, compartilhar uma notícia falsa, você se torna co-participante, né, corresponsável por essa notícia, por essa. E isso hoje é crime. Espiritualmente falando, né, também nós vamos responder por isso. Então, que a gente faça a nossa evolução não pela força das leis materiais, mas sim pela compreensão das leis espirituais, porque vale relembrar, nós iremos responder por tudo que nós estamos fazendo. E existe, por exemplo, este crime que eu vou lá e firo só uma pessoa. Existe uma arma que, né, pode matar várias pessoas mas ao mesmo tempo. Mas a palavra, meu irmão, né, e hoje eu vejo aí em muitas instituições religiosas sendo utilizada a palavra que foi dada pelo nosso Criador, que foi divulgada pelo Mestre Jesus, para aprisionar as pessoas. Você não tem noção do problema que essas pessoas estão causando para si, porque elas ficam ligadas energeticamente a essas pessoas e às vezes vai precisar de muitas encarnações para que esse mal seja desfeito. O caráter íntegro não está no zelo da vaidade, e sim na justiça, mesmo quando ela exige sacrifício e prejuízo. Eu vou perguntar a vocês para reflexão. Coisas ruins acontecem com pessoas boas? A resposta é sim. Porque, como eu disse antes, nós estamos na melhor encarnação. Mas o que é que nós fizemos em vidas passadas? É preciso que, quando a gente desperte, a gente vai, então, passar pelo processo de efeito da causa. E a gente vai precisar ter resignação e fazer sacrifício para vencer este mal que eu mesmo causei para mim, que nós mesmos causamos para nós. E até mesmo em casos exemplares, como eu vou citar novamente o Mestre Jesus. Jesus padeceu fisicamente. Poxa, né, ser dado vinagre, ser furado, né, com a lança para ver se está vivo ou morto, ser apregoado, ser escarneado, é sacrifício sim. E é um prejuízo da matéria, mas por um motivo maior, né, tudo se justifica. Então, em proporções menores, nós precisamos fazer os nossos
sacrifícios. Porque para vencer as nossas paixões, nós teremos que deixar para trás, né, essas coisas que não nos fazem mais bem e não condizem mais com nossa vibração. Então, vai ser preciso, sim, esse tipo de sacrifício. Até o momento que a gente, né, para quitar o nosso débito, a gente já vai estar desperto, não vai de novo causar, né, praticar novas ações que a gente vai precisar passar pelo efeito. Então, a gente está livre disso. Mas melhorar e fazer o nosso sacrifício com honra, né? Conhecer as leis primeiro e respeitosamente seguir e na prática, né? Depois que a gente começar a praticar, colher os frutos dela. Se ainda não conquistamos uma sabedoria capaz de justificar todos os acontecimentos, seria preferível não julgarmos. Por quê, meus irmãos? Se a gente julga, a gente vai ser julgado. Se a gente não sabe, eu vou trazer para a prática de novo, o que acontece muito. A mídia, seja ela televisionada, ou seja ela as mídias alternativas, elas buscam dar o que está sendo procurado. E se você assistir um jornal, é só confusão, morte, as piores notícias, né? Porque é isso que a sociedade está buscando, a maioria. E às vezes, quando a gente vê uma notícia dessa, é quase que automático que a gente faz um julgamento. Quem aqui não se revolta quando vê alguém fazendo mal a um indefeso, a uma criança, a um idoso? Nós temos aí um caso recente, né, de que uma cantora gospel foi assassinada por irmãos, né, inclusive seu esposo fazia parte disso, e a gente tende a se indignar por isso. Veja bem, vamos tomar cuidado com esse tipo de julgamento. A gente não sabe o que é que está se processando por ali. A gente não sabe o que é que está acontecendo ali. Se a gente não puder lançar uma boa vibração, fazer uma oração, ou fazer qualquer outra coisa, que a gente não faça. É bem melhor assim, porque a gente vai ser julgado pelaquilo que nós estamos emanando. Ah, Tário, mas eu nem conheço a pessoa, é pela televisão, não importa. Quando a gente inicia nossos trabalhos, a gente faz vibração e essa vibração é atemporal. Essa vibração rompe fronteiras. Essa energia que nós estamos canalizando, a equipe espiritual vai levar para pessoas que estão em outro continente. Então, isso acontece também pelas nossas telas frias de nossos computadores, dos nossos celulares e tablets. Quando a gente recebe a notícia, automaticamente a gente quer, porque a gente ainda está, né, com esses, digamos assim, sentimentos enraigados, que a gente acha que a gente tem que julgar tudo. Se a gente não conhece, não for capaz de justificar os acontecimentos que a maioria de nós não temos, então que a gente não faça esse julgamento, porque a gente vai se responsabilizar por isso. Melhor seria confiarmos na administração espiritual planetária presidida por Jesus, pois haja o que houver entre os homens na matéria, somente a ele cabe o direito de interferir e resolver com justiça, porque ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe, nós como nos encarnamos, nós esquecemos inclusive do que nós mesmos fizemos. Só vamos relembrar em alguma situação específica, quando tivermos a necessidade de se manifestar, e aí a gente terá a oportunidade. Isso até para as coisas boas, isso para as coisas ruins. Mas é para aqueles seres que já alcançaram esse nível e conseguem nos ler energeticamente, quando a gente vai fazer uma consulta, né, o irmão lá consegue ver, eles não fazem interferência, ao menos que nós estejamos passando por uma injustiça, tá? Porque existe uma lei de necessidade, porque existe uma lei de causa e efeito. Então, aquela situação que eu ou o irmão está passando é analisada e é deixada por quê? Para que haja evolução, para que haja o crescimento, porque daquele sofrimento ali pode nascer um despertar espiritual. Mas 1.000 cairão ao seu lado direito, 10.000 cairão ao seu lado esquerdo, e tu não será atingido. Nós somos felizardos que nascemos em um país maravilhoso, né, que temos praias, uma diversidade de recursos naturais, rios, né? O nosso país é muito grande, é muito belo, é muito lindo. Não tem vulcões, né, em estados, né, de erupção. Os terremotos que tem é de baixa frequência. Então, eu
Eu julgo que nasci num país maravilhoso. E nós nascemos aonde merecemos e vivemos e temos a vida que merecemos. Mas eu não esqueço, não posso ficar isento, né, de vibrar para aqueles irmãos que ainda não tiveram essa consciência e esse mérito de alcançar, né, de nascer em um país tão maravilhoso, numa época tão boa. Hoje nossa medicina hoje está tão avançada que não se morre mais tão facilmente assim com uma doença terrível que é o câncer, não se morre mais como se morria antigamente com tuberculose, e tudo isso, meu irmão, meus irmãos, nós estamos ganhando como mérito de nossa reforma íntima, individualmente e coletivamente. Porque eu nasci aqui, porque eu necessito estar aqui e viver aqui, de acordo com a vibração. Nós estamos falando de um país que está, né, em guerra. Existem mais de um. Que não seja essa pessoa que promova a guerra. Que eu sempre seja, que nós sejamos, que vocês sejam a pessoa que busca a paz, porque nós vamos ser levados vibracionalmente a estar num ambiente que tem a mesma vibração que eu tenho. Eu irei ser levado para uma família, para um local no qual eu tenho necessidade de estar. Então, se você estiver passando por uma situação desagradável, seja ela em qual âmbito for, não precisa necessariamente ficar buscando o motivo que levou você a isso. O mais importante de tudo é você, é nós buscarmos a se melhorar, a observar os nossos comportamentos e até as nossas omissões, como nós estamos reagindo às situações, se somos pessoas egoístas, se somos pessoas vaidosas, iradas, né? Nós falamos aqui sobre os vícios, se eu sou uma pessoa acometida desses vícios, e buscar se reformar para a partir de agora. Eu não sei se o que eu estou passando foi o que eu fiz ontem, há 10 anos atrás, ou na encarnação passada. Bom, eu posso saber o que, eu estou fazendo agora. E eu posso e devo saber o que, eu vou fazer a partir de agora. Porque eu sei que existe uma lei de causa e efeito. E eu vou mudar o meu comportamento, a minha atitude, para que a partir de agora eu, né, busque viver da forma que eu quero viver. Então, né, tem algumas pessoas que, quando adentram nesse mundo espiritual, fica perguntando na consulta o que foi que eu fiz na vida passada, quem foi que eu fui na vida passada, né? E geralmente não nos é revelado porque não existe necessidade disso. Então, daí vem um aprendizado. Por que a gente não deve perguntar assim? O que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso modificar para sair da situação que eu estou? Porque se a gente estiver passando por uma injustiça, saibamos que nós temos os nossos guias, nós temos, né, outros seres que fazem parte da justiça divina e nós temos o Mestre Jesus para nos aconselhar. Mas, né, o que a gente precisa para viver bem e para modificar a situação no qual nós estamos já nos foi dada. E esse livro, né, Verdade que era ocultado não é mais, é uma prova disso. Então, meus irmãos, muito bom vocês estar aqui nesse momento, né, buscando esse tipo de conhecimento. E eu gostaria de caminhar junto com vocês, né, para poder fazer essa reforma. Tem um livro que a gente também é psicografado, que a gente trabalha na ordem, que é O Carrasco de Tiro, que fala de uma história de uma mulher que a gente conheceu, quem vive aqui em Salvador, né, e quem tem uma idade, né, como eu tenho, ou seja, da década de 80, 70, presenciou, né, é, uma história viva de encarnação, pós-encarnação, de sofrimento, que a gente conheceu essa mulher, esse nome, como Mulher de Roxo, que é a Odanaia do livro. É uma mulher que passou por um processo que ficou ligado karmicamente com as pessoas e ela não buscou modificar o seu comportamento, encarnação após encarnação, uma vez como mulher, outra vez como mãe, outra vez, enfim. Ela está ligada energeticamente com as pessoas que ela precisa estar. Ela decidiu permanecer sem fazer a sua reforma. E os seus problemas continuaram sendo repetidos até os dias atuais. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu tomo este exemplo, né, que serve para mim, que serve para vocês,
sei lá o que foi que eu fiz na vida passada, se tem um desafeto, se tem, seja lá quem for, eu vou buscar me melhorar e me compreender para eu poder me desvincular desse desafeto, ao invés de criar mais problema e ficar mais ligado ainda, né? Ligações fortes, kármicas, são ligações consanguíneas. Pense sobre isso. Então, se a gente está aqui, né? Se eu estou aqui com vocês, né? Se você me conhece ou não, me perdoe, né? Seja lá o que foi que eu fiz com você. Eu estou, né? Eu não sou mais aquele que eu era antigamente e estou buscando me melhorar. Se eu me perdoar, se eu perdoar vocês, se eu modificar o meu comportamento, esse fio energético da minha parte vai ser cortado. E se vocês continuarem querendo revidar, né, não melhorar o seu, vocês ainda vão continuar a passar por sofrimento. E vocês vão me buscar energeticamente, inclusive quando eu desencarnar, ou quando você desencarnar, e não vai mais me encontrar, porque eu não sou mais, eu não tenho mais aquela vibração que era antigamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso estar ligado karmicamente com uma pessoa e essa pessoa não está buscando a sua melhora, a sua reforma. Se eu tive, né, contato com essas informações, com as leis, estou fazendo a minha, né, o meu sacrifício, né, vou ficar liberto disso. Ah, Tairo, o que acontece com outra pessoa? Ela vai ter a oportunidade dela também, assim como eu tive, e a todo momento nós temos a oportunidade. Então, meus irmãos, é isso. Trifão, eu acho que eu já acabei meu tempo. Não sei, você que está controlando aí, né? Eu Já, já acabou já o tempo? passou. Ah, então, Uhum. obrigado, né, pela oportunidade. E finalizando, como última palavra, busque conhecer as leis e esforcem-se para respeitosamente segui-la cada um no seu tempo. Se falhou hoje, não se culpe, se levante, se restabeleça e se esforce um pouco mais para não cair novamente. Se fez o mal, não pode voltar atrás para fazer. Comece a partir de agora fazendo o bem para si e para todos aqueles que você puder, porque pela lei da necessidade, elas vão aparecer na vida de vocês, nas nossas vidas. Obrigado, meus irmãos, me sinto satisfeito. Obrigado, Tairo. Vamos fazer o encerramento dessa parte do trabalho, para depois, então, a gente passar para as perguntas, sobre o tema de hoje, né? Então, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos a Deus e acompanhemos a nossa prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E E assim assim, em nome do Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica sabedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias protetores a assistência que nos estão concedendo. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos juntos novamente.